Mas ganhar os títulos que eu ganhei junto com o Tele, né? Não tem como. O homem seu Tele era diferente. Pintado, eu tenho te ouvido falar desde a saída do Juventude, em algumas entrevistas que eu ouvi, sobre as experiências que tu vivenciou depois, sobre a questão da hierarquia no futebol. O quanto ela tem influenciado em trabalho, no sucesso ou no fracasso de algum objetivo, né? Eu queria entender de ti como até onde vão essas alçadas na tua compreensão de futebol, né? Até onde deve ir a autonomia e as obrigações do treinador como comandante do departamento de futebol, aonde o executivo tem que estar presente, que função ele tem que exercer, e a diretoria política do clube estatutária, aonde é importante cada um desses personagens terem sua principal função e até onde vai a autonomia de cada um, claro, além das partes onde eles interagem, né? Mas digo, onde é que teve, não precisa dar o exemplo nem falar onde, é óbvio que tu não faria isso, mas que problemas de hierarquia tu observou nessa tua caminhada aí? Eu posso falar porque eu não costumo falar por trás, né? Eu sempre sou um cara muito frontal. Gostaria e gosto quando é assim comigo também. Quando eu erro, eu gosto que também seja frontal, e quando não está certo, a gente tem que conversar, porque é assim que a gente resolve os problemas, é assim que a gente melhora, que a gente evolui. O próprio organograma mostra, né? Quem tem mais responsabilidade, quais são as funções. Eu acho que o organograma ele é fundamental em qualquer profissão, em qualquer empresa de alto nível. E no futebol não pode ser diferente, né? Cada área tem que ser responsável pela sua função, né? Então, para mim é muito claro que eu faço parte e sou responsável pela área técnica, né? Então, se sou eu o responsável, sou eu quem tem que tomar a decisão. Sou eu o responsável, sou eu que pago a conta, não temos muito o que fugir, aceito isso, não tem problema nenhum. Também não quer dizer que eu vou impor a minha vontade, porque eu não conheço tudo, eu não sou o melhor do mundo, eu não vejo tudo, eu não conheço todos os profissionais, né, todos os atletas do mundo. Então, sim, nós precisamos de apoio. Eu acho que essa é a grande sacada, e por isso eu falei que eu posso falar frontalmente, porque eu já falei com o São Paulo, eu estive dentro de São Paulo e deixei muito claro isso. A partir do momento que a área administrativa toma decisões pela área técnica, a chance de dar errado, e não sou eu que estou falando isso, estão aí os exemplos, a gente está vendo isso muitas vezes, perde-se, né, esse organograma, perde-se as responsabilidades, eu acabo transferindo responsabilidade, a pessoa que toma uma decisão por mim poderia estar no meu lugar. Então são várias coisas que eu não preciso ser responsável pela área técnica se outra pessoa toma a decisão por mim. Então são coisas muito claras, muito básicas. E eu falo de um time que eu vivi 10 anos dentro de São Paulo. Essa interferência, né, essa tomada de decisão, ela tem que ser sim compartilhada, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode avaliar. Eu tenho que estar aberto, né, para uma opção melhor do que a minha, ou que financeiramente seja mais interessante para o clube. Tudo isso eu tenho que compreender. É muito fácil de entender. Eu não posso exigir, eu mando e acabou. Não pode ser assim, não deve ser assim, né? Pode, mas não deve. Então, se a gente respeita essas hierarquias, se a gente respeita esse processo, tem grande chance de dar certo. E o contrário também é verdadeiro. Ô Pintado, pra gente exemplificar isso, porque a figura do executivo é uma coisa difícil ainda de a gente entender, né? Nós já tentamos várias vezes entender qual é a função do executivo e varia de clube para clube. O São Paulo, que tu fala, esses dias veio jogar aqui, Pintado, veio um avião só de executivo, né? Veio um avião com os jogadores e outro com um monte de dirigentes. E aí tinha executivos pra tudo que era coisa dentro do São Paulo. Só pra citar um exemplo de um clube gigantesco. Mas clubes menores têm um executivo para fazer um monte de coisa, inclusive ver viagem, logística. Então, assim, tu tá falando das interferências técnicas, tu tá falando na questão de escalar o time, por exemplo. Mas na hora de dar uma bronca, por exemplo, um cara que baixou o ritmo do treino, quem é que tem que dar essa bronca, Pintado? É o treinador ou é o executivo? Na hora de escalar, acho que tu já deixou claro que quem escala é o treinador, né? Mas o executivo pode chegar pra ti daqui a pouco e dizer, ô Pintado, quem sabe tu troca o lateral direito ali, bota o reserva. Acontece isso?
Deve acontecer. É? Isso deve acontecer. Essa troca de informações, né? Como eu já disse, eu não consigo ver tudo, né? Eu não consigo acertar em tudo. Então essa troca de informação, ela é muito importante. Ao mesmo tempo que a tomada de decisão, ela é minha. Sabe? Ela não pode vir, tô mandando, e eu já passei por isso também, né? Tô mandando você fazer isso. Mas isso não vai dar certo, cara. Como é que você que não tá o dia a dia com o cara pode mandar? Claro que você pode mandar porque é você que paga, né? Você pode sim, mas isso não pode dar certo. Porque eu estou 24 horas com o jogador, eu estou dando treino para ele, eu estou vendo isso. Ou você não precisa mais de mim. Você manda fazer e isso pode acontecer. Mas isso não deu certo. Ainda assim eu fui demitido porque eu estava certo. Faz parte do futebol, é algo que eu entendo perfeitamente. Acho muito ruim quando isso acontece. Não gostaria e vou, como sempre, continuar lutando para que isso não aconteça, porque se sou eu que pago a conta, se sou eu o responsável, se eu fui contratado para isso, não pode ser outra pessoa que tome as decisões por mim. E eu procuro aprender, procuro estudar, procuro estar 24 horas por dia concentrado no meu trabalho, para que as melhores decisões eu tenha que tomar. Tá, deixa eu citar um exemplo aleatório, assim, né? Quem é que contrata, por exemplo, o Pintado, na hora de contratar? Porque tu tem uma direção estatutária, tem teus diretores, no plural, de futebol, são mais do que uma pessoa. Aí tu tem o executivo e tem a comissão técnica, né? Então eu vou pegar um exemplo aleatório, assim, se fosse assim, por exemplo, para escolher lá, vai vir na minha cabeça Você tá louco para dar uma dois jogadores vai? Qualquer. Pode falar qualquer não, jogador. Vamos imaginar, assim, tá, tipo, vamos lá. Se tivesse que escolher entre o Bruno Mezenga e o Elton, assim, né? Quem é que toma essa decisão? É o Pintado, é o executivo ou é o diretor estatutário do Juventude? Eu puxei exemplos, assim, bem aleatórios, né? Eu vou falar por mim desde que eu cheguei. Isso fica muito claro porque, eu repito, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém sabe tudo, ninguém tem as melhores decisões. Mas tem uns colegas teus que discordam disso, né? Tem alguns treinadores que acham que sabem tudo. Pita. Eu só posso respeitar, não concordo, mas eu só posso respeitar. E entendo, claro que entendo. Discorda, né? Eu discordo, mas só respeito. Essa tomada de decisão nas contratações, ela tem um peso muito grande dentro do clube, porque eu estou cansado de ver, né, contratações porque é do amigo, é do empresário, eu devo favor não sei para quem. Isso é normal no futebol. Acontece. E nós não vamos aqui fazer de conta que isso não existe, né? A gente sabe que é assim. Graças a Deus, felizmente eu não... Já tinha acontecido, cara, vamos trazer um que daí vem o outro de rebote ali, já aconteceu? Normalmente isso acontece, só que a conta fica pro clube. E eu não posso ser irresponsável de aceitar uma coisa dessa, até porque dentro das minhas responsabilidades... Tipo assim, ó, pra trazer o Arthur D'Alegrave tem que levar o Fábio Pisamilho, né? Isso é fácil. Mas é o que a gente está falando. Se a responsabilidade, a área técnica é minha, tecnicamente sou eu que tenho que responder. Se ele custa 10, 20, 30, 50, se o contrato é de 2 anos, 3, de 6 meses, já não é a minha área. Quanto custa, da onde vem, não é a minha área. Eu conheço muita gente no futebol, graças a Deus, conheço muita gente. Gente boa, gente ruim, conheço sim o meio. Se der pra ele um jogador mais barato do que o mais caro, ele vai gostar, né? Desde que ele seja competente como outro. Tecnicamente, tá. Porque eu não posso tomar essa decisão pelo valor, né? Porque senão, quer dizer, vamos montar um time barato? Fácil, acabei de passar isso na Inter de Limeira.